E aí, pessoal do canal Escola de Profetas, estou aqui hoje para postar, conforme a gente combinou, o terceiro vídeo, né, uma aula sobre o uso e o toque do chofar. E nessa terceira aula quero trazer um assunto difícil, um assunto que para a gente colocar dentro de um canal esse tema, você precisa ter coragem, né? Coragem por quê? Porque esse assunto certamente vai agradar metade e metade vai odiar, né? Então nem peço aí para você dar seu like, porque a gente sabe que é um assunto que as pessoas não estão preparadas para refletir sobre isso, né? Então essa terceira aula sobre o uso do chofar, dentro dessa série de 3 aulas que a gente combinou dar com assuntos pertinentes ao uso do toque do chofar. Já fizemos aula 1, aula 2 e agora eu esperei o momento certo para colocar essa aula 3, que eu vou falar sobre o toque do chofar, que desperta a alma das pessoas. E a questão é, desperta para o quê, né? Então vai despertar a sua alma para você continuar entendendo a sua ideologia religiosa do jeito que você sempre entendeu, ou vai despertar a tua alma para que você, de forma verdadeira, estude e faça uma avaliação crítica e não religiosa de tudo aquilo que eu vou falar nesse vídeo, ok? Então eu vou iniciar esse vídeo dando um toque do chofar, o tequiá, que é um toque que desperta a alma das pessoas e que estas almas elas possam sair da dormência e começar a ter acontece com elas uma coisa que é o título desse terceiro vídeo sobre o toque do chofar. As pessoas precisam ter senso religioso. Então esse vídeo que eu quero fazer hoje é sobre senso religioso. Você tem senso religioso? E o toque do chofar desperta as pessoas para que elas tenham senso religioso, liberdade de pensar, iniciativa de estudar, para cada um dentro do seu segmento chegar mais próximo das verdades do Criador. Então essa terceira aula eu vou querer abordar isso. Eu vou iniciar tocando o chofar que desperta a alma das pessoas para que elas saiam da caixa na qual elas se encontram e comecem a pensar. E aqui ninguém tem intenção de mudar a ideologia religiosa de ninguém. O vídeo é para despertar as pessoas para estudar e tentar buscar informações verdadeiras a respeito de tudo aquilo que elas estudaram até hoje, tá? Então nós vamos iniciar esse vídeo com o toque tequiá, o toque de chofar, que é o toque que você pode até fechar seus olhos e sentir na tua alma, né? Se o conteúdo que a gente vai postar aqui é para você dar uma pausa, uma trégua, começar a estudar e pensar se sim ou se não. Então o toque tequiá é esse aqui, ó. É o toque que realmente quando a gente toca as pessoas falam, nossa, isso mexeu comigo. Então é esse toque aqui, ó. Então esse é o toque que mexe com a alma das pessoas, ok? Então eu vou estar iniciando esse vídeo e a gente vai estar entrando nesse assunto que é complicado, não é complicado, né?
é que hoje os sistemas religiosos vivem dentro de uma caixa e qualquer assunto que você confrontar aquele ensinamento é visto por essas pessoas não como um estudo, como uma afronta, né? Então não é essa a intenção é fazer as pessoas refletirem, ok? Então é sobre isso que eu quero falar e trazer nesta última aula, né, dessa série de 3 sobre senso religioso, ok? Bom, galera, vamos lá. Vamos começar o estudo. Se você acompanha a gente nos últimos vídeos, o nosso canal Escola de Profetas é um canal de estudo, ninguém tem intenção de tentar converter ninguém a nada, né? A gente quer simplesmente estudar, entender a realidade de cada grupo, né? E ver nas escrituras e nos livros de cada grupo o que tem de verdade, o que tem de interferência humana nas escrituras. E quando a gente fala de escritura, o nosso canal aí, quem assiste a gente são espíritas, cristãos, católicos, evangélicos, uma quantidade enorme de pastores são meus amigos, a gente está sempre conversando, né? A gente aborda o segmento judaico, rabinos, judeus, Binei Noa, que são aquele povo que não são judeus, mas estudam judaísmo, né? Então, nosso canal tem esse enfoque e abrange esse conteúdo nas diversas áreas, né? E o vídeo, a gente sempre faz vídeo pertinente a um tema, né? E a gente sempre aborda o que cada um pensa. Então, referente à salvação, né? Então você vai ver os vídeos lá, o que o espírita pensa a respeito disso e o que o seu livro Evangelho segundo Kardec diz sobre isso, né? O cristão evangélico, o que o Novo Testamento diz sobre isso e o que ele pensa sobre isso, né? O judaísmo ortodoxo, né? O que ele pensa sobre isso, o que é para o judeu salvação. Então a gente sempre aborda nos 3 segmentos sem nenhuma intenção de falar este está certo, este está errado, o que cada segmento entende pertinente a um assunto. Então todos os nossos vídeos a gente caminha nessa estrada de mostrar o que cada um pensa. O livro de cada um, o Evangelho segundo Kardec para o espírita, o Novo Testamento para o cristão e a Torá, que é o Antigo Testamento para o judeu, né? Cada um tem o seu livro, né? São livros individuais, são livros independentes, né? Num determinado período, por volta de 400, 500 até 1200, se juntou Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E para determinado segmento é um livro só, né? Para o cristão, um complementa o outro. Para o judaísmo, que tem a Torá, é absurdo, 2 livros, é a mesma coisa que você pegar a doutrina budista, pegar o livro de Buda e anexar, ou ao Corão do muçulmano, anexar no Antigo Testamento e falar, não, agora é isso aqui, né? Então cada grupo tem o seu livro. Então vocês têm, o cristão não entende assim, né? E é sobre estas questões que eu quero nesse vídeo postar a respeito de senso religioso, tá? Então hoje, eu volto a dizer, não tenho nenhuma intenção de atacar, ou de ser juiz, ou de querer trazer uma revelação de uma verdade para o grupo A, B ou C, né? Na verdade, hoje eu vou fazer um vídeo e dentro de uma realidade que a gente vive, eu já fui espírita, eu já fui vice-presidente de uma igreja batista, fiquei 10 anos, fui líder de ministério de casais, tive unções no ministério de mestre, de profetas, todo aquele trâmite do pertinente ao cenário evangélico, evangelista eu já passei, né? Já passei 20 anos dentro do espiritismo, conheço a realidade espírita e já também andei com rabinos ortodoxos e dentro do judaísmo eu também estudei, aprendi como eles pensam, né? Hoje, numa posição de Binei Noa, a gente está fora desse cenário e a gente estuda e acredita que aquilo que Deus
trouxe no Monte Sinai para Moisés toda a informação sobre ele, está disponível, só que cada segmento e cada realidade de cada grupo tem muitos problemas, né? E hoje eu não vou falar o que cada um pensa, eu vou falar dentro dessa trajetória os problemas que cada comunidade, cada sistema religioso vai ter que enfrentar, né? A gente está num tempo em que o chofar foi tocado para despertar as almas, para entender a realidade de cada grupo. E nesse vídeo, com respeito, eu peço aí, né, que as pessoas entendam como vídeo de estudo, eu vou narrar os problemas de cada segmento, ok? Dentro do espiritismo, dentro do segmento cristão evangélico e dentro do segmento dos rabinos ortodoxos, o judaísmo, né? E os Bnei Noah, que é, para quem não sabe o que é um Bnei Noah, veja os outros vídeos, eu explico, né? São pessoas que querem estudar o judaísmo, não são cristãos, né? E não são judeus, então eles não têm identidade. Então eles estão debaixo das leis universais, né? As leis que Deus instituiu lá atrás, na época da criação do homem, né? Leis e princípios morais, não matar, não roubar, não praticar idolatria, né? Não falar mal de Deus, praticar atos de justiça e cuidar dos animais, coisas básicas que todos os segmentos religiosos estão debaixo dessas leis. Então, o Bnei Noah é uma pessoa que está de Bnei é filho, né? Filho de Noé. É o filho da humanidade, são pessoas que querem um mundo melhor. Não são judeus, não vão cumprir as leis para judeus, né? Não concordam com um cenário cristão de paraíso, inferno, ok? Não praticam espiritismo. Então são pessoas que dentro do cenário normal não têm uma identidade, olha, dentro que vai se enquadrar dentro dessa realidade. Só que estas pessoas são milhares, estão se espalhando porque as pessoas estão começando a pensar, e é sobre isso que eu quero fazer o vídeo hoje, fala, pô, isso aqui tem problema, isso aqui também tem problema, isso aqui tem problema. Elas saem fora dos sistemas e começam a olhar de fora, né, sem julgar, mas tentam entender o que está acontecendo com estes sistemas e estão atrás da verdade. O que é verdade? Né? Porque o que é verdade para um grupo não é verdade para outro grupo. O que um grupo diz que está, não, a verdade está conosco, os outros dois grupos estão com a mentira, né? E obviamente isso dá origem à religião, ligar o homem com Deus. Cada um tem o seu mecanismo de ligar o homem a Deus, né? E se a gente fizer um teste, sair fora dos sistemas e começar a tentar descobrir o que eu preciso fazer dentro do meu quarto, dentro da minha casa, para eu me ligar a Deus, sem interferências e sem ensinamentos que podem estar te enganando. Isso não significa que não tem uma quantidade enorme de ensinamentos que é verdade. Então a gente precisa tentar separar o que é verdade, o que é mentira nos 3 segmentos, 4, 5, porque nós temos 7.000 sistemas religiosos para mais, né? Só que como a gente vive no Brasil, a gente está aí dentro de um cenário cristão, católico e evangélico, né? Espírita e as linhas das religiões afro, né? Umbanda e tudo mais, e um segmento que está vindo com muita força, que é o judaísmo, né? Muitos cristãos hoje estão buscando o judaísmo para estudar. Nós temos a profecia de Zacarias, né? Naqueles dias dos finais dos tempos, 10 homens de todas as línguas e nações vão segurar na orla do talite, de uma veste de um judeu, e vão dizer, eu quero ir com você porque eu descobri que a verdade está com o seu Deus aí, de Abraão, Isaac e Jacó. Os outros deuses para mim não estão resolvendo o meu problema. Então isso é uma profecia, está acontecendo, então tem muita busca para o judaísmo. A gente tem um vídeo hoje, aí você assiste, por que os símbolos judaicos estão entrando dentro das comunidades evangélicas. E aí eu sou bombardeado de todo lado, né? Eu sei, mas a gente está acostumado. Quem quer estudar, quando você estuda e você estuda um assunto que determinado grupo não quer estudar, você é agredido. A gente não quer estudar e não queremos que você estude. Então,
tem esse segmento que quer pensar. Você tem que crer pela fé sem estudar. Então é isso hoje o que a gente tem visto por aí. Creia no que eu estou te falando, tenha fé, mas não precisa estudar. Creia pela fé, fé cega, não precisa estudar. Então a gente vive essa realidade, é sobre isso que eu quero falar. Senso religioso, ok? Bom, vamos lá, galera. Antes que a batata vai assar aqui, as pessoas vão me detonar. Nem sei se eu anulo os comentários aqui, mas se você for uma pessoa que você compreende a realidade religiosa que a gente vive hoje, se você é uma pessoa que está aberto a estudar sem querer converter alguém ao sistema religioso A, B ou C. Muitas pessoas hoje estão buscando estudar de forma séria, né? Fora da caixa daquilo que as pessoas ensinam. Se você é essa pessoa, você vai gostar do vídeo, tá? Se você é aquele que nasceu num determinado segmento, teu avô, teu bisavô, teu pai, te botou aquilo na tua cabeça, não tem quem tira aquilo, o vídeo não é para você. Não adianta que, se você não tiver com a intenção e com o entendimento que você tem liberdade para pensar, esse vídeo não vai servir para você. Se você tem liberdade para pensar, cada assunto você vai refletir e falar, olha, isso legal, mas não concordo. Olha, isso eu concordo. Se você tiver essa posição, eu acho que vai acrescentar bastante, tá? Então vamos lá. Senso religioso. O que eu entendo, né, por ter vivido e não por ter ouvido alguém falar, porque hoje a gente opina na religião do outro, porque a gente ouviu falar que é assim. Você viveu 20 anos lá dentro? Então, se você viveu, aí você tem autoridade para falar sobre esse assunto. Ah, eu nunca vivi, mas acho que é assim, porque me falaram. Ou porque no meu livro está escrito que é desse jeito. Ah, então tá. Então vai avaliar quem que escreveu isso no teu livro, né? E vai ver, né, o que está acontecendo. Entendeu? Porque para você dar uma opinião pertinente a ABC, você precisa ter vivido, você precisa ter botado o pé lá dentro e entendido como que aquele sistema funciona. Senão, são meras palavras que alguém ouviu. Telefone sem fio, né? Um diz pro outro, outro diz pro outro, outro diz pro outro, e aí a gente vê uns absurdos. Então vamos lá, senso religioso. Problemas nas comunidades espíritas, evangélicas e no judaísmo, tá? Então vamos começar lá no espírita. 20 anos eu trabalhei dentro do centro espírita, trabalhei na Umbanda, né? E o grande problema hoje do espiritismo é credibilidade, né? Recebemos espíritos e temos uma mensagem para dar para as pessoas, né? Primeiro, se o espírito é enganador, ele vai vir como bonzinho. Ele vai vir como, olha, eu sou um espírito de luz, né? Ele vai vir desse jeito. E quem é o homem que tem o discernimento que ele não está sendo enganado? Então nós temos primeiro esse problema, né? Segundo problema, né, é os livros. Então o Evangelho segundo Allan Kardec, meus amigos espíritas, são pedaços do Novo Testamento, né? Pedaços do Novo Testamento. Então o Sermão da Montanha, passagem de Jesus A, passagem de Jesus B, passagem de Jesus D. Então pegaram pedaços e Kardec encadernou e fez comentários sobre as passagens de Jesus, né? Jesus não é Deus encarnado, é um espírito de luz que trouxe a mensagem do amor e da paz para com o seu irmão, e esse é o Evangelho de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos são comunicações de espíritos de A, B, C ou D, falando da natureza, falando do espiritismo, tá? Então, qual que é o problema aí? Esses espíritos que trouxeram essas mensagens e escreveram, trazem mensagens de amor? Sim, sim, sim. E quem diz que trazer mensagem de amor é verdade? Eu posso fazer uma narrativa de amor te enganando. Eu posso fazer um discurso para salvarmos o mundo, cuidarmos das plantas e da natureza, só que te desviar das verdades de Deus. Eu posso ser um espírito que quer, de certa forma, criar um sistema religioso para enganar as pessoas e traga o amor. Então nós temos esse problema
com o segmento espírita, por que que outros textos de Jesus não estão no Evangelho de Allan Kardec, como, por exemplo, Jesus afirma que é proibido a comunicação entre os homens e os espíritos, né? Em Apocalipse, lá no fim, você vai ler que está fora do meu reino aqueles que se comunicarem com espíritos. E aí o espírita vai dizer assim, mas isso foi escrito por homens, adulteraram as escrituras, nós não cremos nisso. Tá, e por que que nos outros escritos dos mesmos homens vocês acreditam? Então nós estamos com esse problema. Nós estamos com um problema de espíritos enganadores, charlatões. João de Deus aí, não precisa nem falar, né? E aí, o que vocês têm para dizer para a sociedade? Que o cara lá, top, só recebia espírito de luz, fez essa papagaiada que ele fez. Agora vocês assumem, mas ele foi enganado pelos espíritos enganadores. Só agora, durante 20 anos, ninguém teve o discernimento de um espírito de luz que eles estavam sendo enganados. Ninguém teve, só tem agora. Então vocês precisam resolver esse problema aí. Cadê os médiuns? Cadê as pessoas iluminadas que tinham discernimento e falavam, olha, ele está enganando as pessoas? Cadê essas pessoas? Isso está acontecendo em tudo que é centro. Então vocês têm esse abacaxi para resolver. Tá bom? Meus amigos, com respeito, mas se você tem senso religioso, você fala, realmente a coisa está complicada, né? A gente precisa rever os livros e a gente precisa rever a doutrina espírita, porque vocês estão com problema para resolver, né? Então, eu tive conversando com muitos espíritas, gente, 2019, começa a pensar, tá? Então, pertinente a questões espirituais, vamos lá, informações de espíritas, tá? Anjo. O que é um anjo para o espírito? É um homem que nasceu, isso eu recebi informação de espírita, que é líder, trabalha em centro espírita. Eu falei, você tem certeza? Posso falar isso? Não pode, que é isso. Então tá, um anjo, né, um mensageiro, Gabriel, Miguel, né, foram homens que nasceram igual a mim e você e foram reencarnando, evoluindo, viraram anjo, né? Então todo anjo teve que reencarnar, virar um espírito de luz do alto nível e depois virar anjo, né? Então você, a gente um dia vai ser anjo, isso espírita, tá? Então, pertinente a isso. Outro problema do espírita grave, pessoal, eles não têm identidade religiosa, meus amigos espíritas, desculpa, tá? Então vamos lá, você é espírita, você crê que Jesus é um espírito de luz, tá? Só que você comemora o Natal. O Natal, que Jesus estava na gruta, nasceu da Virgem, veio os Reis Magos, te trouxe lá os produtos, ele nasceu da Virgem. Peraí, se ele nasceu da Virgem, como que ele é o espírito de luz que encarnou da relação sexual? Não, aí o espírita fala assim, não, mas ele não nasceu da Virgem. Ele não nasceu da Virgem, ele nasceu da relação sexual de José e Maria, sim, normal, né? E aí ele era o espírito de luz que trouxe a paz e o amor à humanidade, só que celebra, monta presépio. O espírita monta presépio, árvore de Natal, né? Que é um culto pagão, se você for ver a origem da árvore de Natal é pagã. Aí olha problema de identidade do segmento espírita, né? Então eles montam o presépio, que é o nascimento da Virgem, só que eles não acreditam no nascimento da Virgem. Que identidade é essa? Né? Eles não acreditam em Apocalipse, mas eles seguem os livros do Novo Testamento, que Jesus fala A, B, C, D. Então, o problema de identidade é muito grande, meus amigos espíritas, vocês precisam resolver esse problema. E é óbvio que aí nós vamos ter resposta A, B, C e D. Então, esse é o problema hoje no segmento espírita, ok? Bom, galera, vamos passar agora para o evangélico, cristão, né, evangélico. Aí a batata vai assar, porque o espírita e o judeu, quando você faz essas colocações, né, eles ouvem e, olha, a gente pensa diferente e tal, e tudo bem, e o judeu principalmente não vai debater, né, a gente pensar bem. O evangélico, quando você fala que ele está errado, menino, se ele não tem o like, né, se ele tivesse uma arma, ele te atira, ele te mata, né?
porque eles não admitem falar que eles podem ter uma ideologia no segmento A, B ou C errado. Entro aqui embaixo, é uma palhaçada. Eu tô há uma semana, tem aí 2, 3 pastor. Quem nega o pai, nega o filho. Aquele, você vai pro Lago de Fogo. Aquela palhaçada, né? Aquela palhaçada que vem da cultura grega, aquele sincretismo que o anjo vai vir sobre você e te dar uma espadada na tua cabeça porque você está blasfemando, né? Toda aquela cultura de afronta que você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer com... Gente, é um negócio assim que acho que é o pior de todos, a pessoa que menos tem discernimento, né? Aquela fé cega que não estuda, não quer estudar a origem dos livros, não quer estudar como por que aquele fato se deu daquele jeito. Então, esse pessoal até eu deixo de lado, porque a maioria não é assim. A maioria não é assim, os evangélicos, os pastores são meus amigos. A gente senta, debate, discute com respeito. Olha, mas isso aqui, esse texto, né, a encadernação do Novo Testamento aconteceu isso, a gente vai na origem. Antigamente não permitiam que o Apocalipse, João, estivesse encadernado dentro do Novo Testamento. Depois de um tempo colocaram, né, livros e pergaminhos livros de Apocalipse de Pedro, Enoque, Melquisedeque, não é canônico, né? Livros outros que não vamos a... Então tem uma bagunça para encadernar livro aí que quem tem liberdade de pensar, quem tem liberdade e coragem, porque precisa ter, antes de ter liberdade, precisa ter coragem, né? Você tem coragem de entrar na internet e estudar a origem dos livros e como foi encadernado? Então tem 2 grupos. O primeiro que é covarde, não tem coragem, porque ele sabe o que ele vai encontrar, né? Então se ele encontrar qualquer coisa diferente do que ele segue, ele vai ter que mudar. Então, para não correr o risco de acontecer isso, não quero nem ler e estudar fé cega. Eu creio que me falaram. E tem um grupo gigante que está estudando. Tem um grupo de amigos, pastores evangélicos que estão indo atrás, estão correndo, estão estudando, né? E tem liberdade de pensar. E eles mesmos, conversando comigo, falaram, essa questão de Lago de Fogo, isso é fajuto, hein? Que vai todo mundo pro Lago de Fogo, isso não existe. Mas tá lá. Mas nós temos coragem de dizer que foi uma ideologia inventada por padre, que não existe Lago de Fogo e ninguém vai pro Lago de Fogo. A tua vozinha, boazinha, que fez caridade e amor a vida toda e não era cristã, né? Tem em diversas áreas do mundo, vai pro Lago de Fogo, né? Gandhi, né? Um cara que trouxe a paz para a Índia, vai pro Lago de Fogo, né? Inúmeras pessoas que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, não são cristãos, vai pro Lago de Fogo. Então esses pastores, essas pessoas que estão estudando o cristianismo, estão vendo que essa realidade é mentirosa. Não vai acontecer isso com essas pessoas, né? Então, você tem liberdade de pensar? Você tem coragem de falar que isso é uma farsa inventada pelos padres para as pessoas terem medo e correr para a igreja? Você tem coragem de encarar? Então, o problema do cristianismo hoje, evangélico, é as pessoas realmente que começam a estudar desmontam o Novo Testamento, né? Então tem essa questão aí de as pessoas estão pensando. A igreja evangélica pertinente a dinheiro está num cenário de escândalo tão absurda que todo mundo está vendo. Então nós temos esse problema aqui, meu amigo cristão, que falo com respeito, é um vídeo de estudo, tá? Nunca a igreja evangélica teve um cenário de escândalo financeiro, escancarada na televisão. Aí você tem lá o texto, mas no final dos tempos isso ia acontecer mesmo. Quer dizer, aquele que até o fim for fiel será salvo. Vai sobrar 10 pessoas. Vai sobrar 10 pessoas, porque as grandes comunidades cristãs estão atolada em escândalo financeiro. Tudo é dinheiro. Tudo. Qualquer coisa para pregar, fazer um evento, é dinheiro. Porque precisamos pagar os custos. Peraí, mas não é Deus que provê, né?
Então precisa levantar dinheiro para tudo, né? Então, as pessoas sérias que buscam a verdade estão enxergando isso aí, né? As pessoas sérias que buscam a verdade estão entendendo, estão vendo, estão falando, não queremos isso. Então tem essa questão igreja-empresa, que vocês precisam resolver esse problema. Tem a questão dos livros. Se você é uma pessoa séria, né? Tem um computador e tem internet, e vai estudar com bacharéis em teologia, mestres em hebraico, aramaico, vai estudar os livros encadernados, vai estudar os manuscritos do Novo Testamento que estão nos museus. Uma pequena parte existe, se você for sério, for estudar isso, estuda um mês, depois de ter estudado, volta aqui e posta o que você achou, né? De por que Apocalipse de Pedro não tá, né? Por que que os livros de João e o Apocalipse de João não era para estar e tá? Porque foi proibido durante muitos anos, né? Por que que os evangelhos de Barnabé não tá? Os 12 apóstolos, cadê o livro deles? Ninguém escreveu nada? Escreveram, cadê os livros, né? Cadê o livro de Enoque? O homem que mais andou com Deus, mais de todos. Foi Enoque, porque Deus pegou ele para si. Você consegue refletir o que é Deus pegou ele para si? Tem o livro de Enoque. O livro de Enoque é falsificado. O livro de Enoque é falsificado porque é mentira. E o do apóstolo Paulo não é, né? Então você tem os originais. Mas foi os homens cheios de Espírito Santo que falaram que é para ler Paulo. E os homens cheios de Espírito Santo falaram que não é para ler Apocalipse de Pedro, livro de Melquisedeque e livro de Enoque. Por que eles falaram? Eu vou te responder, tá? Porque a Igreja Católica do século IV quis trazer uma doutrina, escute e nos obedeça, e não vamos falar de mundo espiritual, tá? Porque quando você começa a estudar mundo espiritual, você começa a entender através das pessoas que trouxeram as maiores revelações espirituais, que foi Enoque, Melquisedeque, Pedro está andando com Jesus. Então no Apocalipse de Pedro, ele está escrevendo, Jesus fala para Pedro, não escreve isso aí não. Não escreve isso aí, primeiro, porque as pessoas dessa época não vão entender. Segundo, não vão deixar publicar, né? Terceiro, é um tipo de revelação que isso aí só vão descobrir lá no finzinho, quando toda a revelação divina será uma só. Então não adianta escrever agora, porque Pedro fala do mundo espiritual, anjo, arcanjo, né? E se você lê, desconstrói todo o cenário de guerra de anjo rebelde com Deus. Desconstrói. Se desconstrói isso, onde você vai botar essa história? Que Lúcifer se rebelou e lutou com Deus, né? Absurdo isso, né? Mas Apocalipse de Pedro fala que não foi assim que aconteceu. Livro de Enoque fala que não foi assim que aconteceu. Melquisedeque fala que não foi assim que aconteceu. Aí os homens cheios de Espírito Santo pegam esses livros que vai desconstruir o que eles construíram, que é o Novo Testamento, obviamente que eles vão tirar fora, né? Então, pessoal, tem mais de 500 livros e escolheram meia dúzia para trazer uma realidade, uma doutrina. As pessoas estão estudando, as pessoas estão pensando e estão perguntando para você onde que colocar esses livros, né? E aí é um problema que vocês vão ter que resolver, porque não dá mais para esconder. As pessoas estão com a informação disponível 24 horas por dia via internet, estão lendo. Então, assim, está desconstruindo uma ideologia religiosa, né? Do mal brigando com o bem, lago de enxofre e fogo para aqueles que não aceitarem a ideologia que a Igreja Romana impôs. E eu conversando com os pastores, eles falam, é verdade, esse lago de fogo aí é uma furada, não vai todo mundo morrer não, porque Deus é pai, vai salvar todo mundo, né? E os perversos que matam, adulteram e estão contra as 7 leis universais, não matar, não roubar, não idolatrar, né? Não praticam atos de justiça, promiscuidade sexual, essas pessoas sim vão ter outros destinos, mas nada de lago de fogo que vai ficar queimando a vida toda, né? Deus é pai. Então esse problema aqui o cenário evangélico tem que resolver, questão de livros, igual o espírita.
A igreja evangélica, ela está num cenário vergonhoso. Agora a Umbanda entrou dentro da igreja pentecostal, para quem vive o umbandismo. Todos os rituais de Umbanda, de girar, levantar a mão, fazer assim, rodar, está dentro da igreja evangélica pentecostal. Então, todas essas igrejas que estão praticando esses atos, né? Então, são os espíritos da Umbanda dentro da igreja, né? E, querido, sai fora. Sai fora que aí mais engano que isso não existe. Só que entra na internet. Vê as igrejas, bota a mão na cabeça e o camarada cai. Ah, cai cheio da unção do espírito, né? Já desafiei, todo vídeo eu desafio de novo. Você bota a mão na cabeça na sua igreja, as pessoas caem. Bota na minha. Bota a mão na minha cabeça, eu quero cair. Você tem coragem? Eu vou com a minha equipe, a gente bota a câmera, pastor. Só que assim, amigão, tem regra, né? Nada de apertar pescoço para doer, nada de o cara apertar a perna pro cara cair de propósito. Não, não pode. Não é que nem apóstolo Paulo, vai com o teu lencinho ali, ó. Faz assim, eu tenho que cair. Né? Você tem coragem? Tem coragem? Vai encarar a parada? Dá o telefone, a gente marca, eu vou com a equipe, a gente filma. Só que você só faz assim, eu tenho que cair. Cheio do teu poder, da tua unção. Já faz uns anos aí que eu tô, ninguém até agora não apareceu nenhum, né? Nenhum corajoso. Porque só cai aquele discípulo que é teu pra você não passar vergonha. O cara que é sério não cai. Porque isso aí é uma mentira. Então, pessoal, e aí, como que faz? Então nós temos esse problema na comunidade cristã evangélica. Que eu já vou juntar com o católico, Igreja Cristã Católica Romana Vaticano, Deus nos livre, né? O maior antro de pedófilo que existe hoje, né? Tá dentro do Vaticano. Aquele sistema vai ruir. Aquilo lá vai acontecer alguma tragédia, vai, sei lá, o que vai acontecer. É profético, está nos livros. O Vaticano vai ser destruído ou por um terremoto, ou por aquela cúpula do Vaticano vai ruir, vai rachar. Eu não acredito que vai demorar muito tempo, vai ter um terremoto, alguma coisa com essas proporções que aquilo lá vai ruir, porque esse sistema é o mais podre que existe. Né? O terceiro maior homem do Vaticano agora foi preso, pedófilo. Tem um convento aí numa cidade que levaram 800 freiras que foram abusadas, enclausuraram, elas não podem entrar e sair, ter contato com a família. Algumas agora estão denunciando, né? Então, sistema perverso, inquisitório, que matou, perseguiu toda a humanidade, vem falar de amor, subir lá na janelinha e falar de amor, que a igreja matou de gente. Então, realmente, o segmento cristão católico, as pessoas já estão vendo, né? Já estão vendo, não tem mais como se sustentar, só que a igreja evangélica é filha, né, desse sistema. Então, o problema é que vocês, evangélicos, têm que parar, rever seus conceitos, as pessoas estão estudando, estão pensando. Por favor, não vem aqui embaixo, cara. Quem nega o pai, nega o filho. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Cresce, meu amigo, cresce, maturidade, tá? Eu não tô falando essa é certa, essa é errada, eu tô falando que todas estão com esses problemas. Vai esconder o sol, tampar o sol com a peneira, não dá, as pessoas estão pensando. O último encontro que a gente teve, mais de 50 pastores com a igreja de 500 membros fecharam, desistiram, falaram, não quero isso, é mentira, né? Dinheiro, né? Cobrar para adorar, cobrar para ensinar, entendeu? Ah, mas tem que manter. Você sempre vai arrumar argumentos para você ganhar dinheiro. Ponto. Tá bom, então é para manter o ministério, você não pode usar o dinheiro para você comprar um Audi. Você não pode usar o dinheiro da igreja para você comprar um BMW, amigão, e um apartamento. E o outro camarada lá comprou um Aras. Eu sou paisagista, eu trabalho com paisagismo. Eu fui dentro de uma empresa chamada Pai Vê o Aras do pastor ali, cara. O cara comprou um Aras cheio de cavalo e quer gastar 50 mil de planta com o dinheiro da igreja. Então vamos lá pregar, né? Então, pessoal, essa é a realidade, tá? O que vocês vão fazer para resolver esse problema? Vamos parar e vamos estudar? Tá? Então o segmento evangélico realmente está com problema. O toque do chofar, espero que desperte a tua alma para você refletir tudo que eu estou te dizendo e se você vai realmente começar a estudar. Por onde eu começo, Nelson? Vamos fazer um acordo? 10 dias. Estuda a origem do Novo Testamento, pega os livros, tá? Com liberdade de pensar, fora da caixa, para você descobrir a verdade. Deus diz para todas as pessoas: buscai e achareis.
descobrirá a verdade vos libertará. A verdade você vai descobrir se você estudar, tá? Com liberdade de pensar, sai da caixa e estuda, do lado de fora, que nem canal Escola de Profetas faz. A gente não quer entrar dentro, a gente estuda de fora. Ó, esse cara estudou é isso, esse aqui estudou é isso aqui. Escolhe, que é melhor, faz isso. Comece a estudar a origem do Novo Testamento, e aí você vai tirar suas conclusões, ok? De novo, em amor, em respeito, tá? Esse vídeo, que é um vídeo e uma aula para despertar as almas, é para verdade. Se eu estiver errado, o toque do chofar vai despertar a minha alma e eu vou vir aqui fazer um vídeo pedindo perdão para você. Olha, eu estava errado, não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Mas reflita em tudo o que eu falei, ok? Estuda a origem dos livros, se o que te ensinaram é, ok? E é isso que eu acho que o cristão evangélico precisa estudar, ok? Bom, galera, para finalizar, eu vou falar um pouco de judaísmo, né? A realidade de estudar judaísmo. Hoje a gente tem toda uma série de conhecimento judaico que estão nos livros dos sábios, e aí a gente também, eu vou usar o mesmo critério que eu usei para o espírita, o mesmo critério que eu usei para o evangélico, para o cristão, o mesmo critério, eu vou fazer uma avaliação que quem quer estudar judaísmo, para o judaísmo, né? Qual é o problema hoje, né, do judaísmo, entendeu? Primeiro, tá? Os livros, ok, né? Eu amo a Torá, amo as instruções de Moisés, dentro da minha realidade que eu vivo. No raio de 100 quilômetros da minha casa não tem sinagoga, então a gente estuda, ouve A, ouve B, ouve C, ouve D, ouve os rabinos. Só que o judaísmo tem também divergência de opiniões. Uns acham A, outros acham B e outros acham C. Nós que estamos de fora, né? Aí o rabino falou para mim, você precisa escolher um. Ok. E se o que eu escolher estiver errado? Ah, então escolhe. E se o B estiver errado? E o A estiver certo? Quem tem o discernimento? Ah, os nossos sábios. Tá bom, cara. Beleza. Então eu fui lá estudar os sábios, ok? Então aí nós estamos com um problema igual o evangélico e igual o espírita, né? Primeiro, tá? Se você tem coragem, se você é um cara que entende que é uma realidade que precisa ser esclarecida, por que se omite informações pertinentes a tudo que aconteceu antes de Abraão. Ponto 1 é isso aí, né? Não vamos falar de Enoque, não vamos falar de Melquisedeque. E aí, judaísmo? O que vocês vão ensinar para as nações a respeito dos dinossauros, né? Dos povos do Oriente, os plantadores de arroz de 15 mil anos atrás, se nós temos que defender uma ideologia que o mundo tem 5.980 anos. Como que nós vamos fazer com esse tempo? Aí tem os links que só que assim, tá? Quando você pega um link para estudar China de 12 mil anos atrás, dinossauro, homem das cavernas, é assim, links falam, mas não diz nada, né? Onde você vai colocar aí a era antiga da pré-história dentro da Bíblia, dentro da Torá. Então ninguém quer falar sobre isso. Quando você chama eles para esse assunto, eles desviam, desconversam, e assim, Deus não quer que a gente fale sobre isso. O teu Deus não quer que a gente fale sobre isso, porque o dia que a terra se encher do conhecimento de Deus, nós vamos saber isso. Só que as pessoas estão estudando, elas têm o direito de estudar, e elas têm o direito de tentar entender, dentro de um cenário religioso, o que os sábios têm para dizer a respeito desse período, que ninguém quer falar sobre. Agora a batata vai assar para mim, né? Aos sábios do nosso povo, que tem a sabedoria, dizem o seguinte, A, B ou C. Cara, tem umas coisas que os sábios dizem que
não dá para engolir. Não dá para engolir, né? Por exemplo, né? Deus já criou a terra com os ossos dos dinossauros enterrados. Então Deus já criou. A terra, não existiu dinossauro. Ele já criou a terra e lá na terra tinha um osso do Tiranossauro Rex já com osso. Um sábio diz isso. Então, querido, e aí? O que a gente vai fazer com essa informação? O sábio disse isso. Tá lá. Você vai fazer igual o evangélico, tem que crer pela fé. O sábio falou, é assim que você vai viver, né? Assim que você vai viver, né? Enoque, isso, né? Você vai crer pela fé também, né? Que é isso porque o sábio disse. Então, e aí, como que a gente vai fazer com essa questão aí? Adão e Eva mordeu o fruto e a cobra, tal, aconteceu A, B, C, só que Adão teve mulheres antes de Eva. E isso tá lá escrito. Senhor, essa agora que o Senhor me deu realmente é parte de mim. E as outras? Vamos falar sobre isso? O evangélico também até corre, né? Quando a gente fala isso aí, mas tá lá escrito, existem os livros, né? Vamos falar sobre o que aconteceu? Ninguém quer falar, não é para falar. Tem livros que só nós podemos estudar, vocês não podem estudar. Enquanto vocês acharem isso, a gente está estudando e estamos passando vocês, que vocês estão ficando para trás, tá? Então, o problema do judaísmo é esse aí, ok? As pessoas estão realmente correndo para o judaísmo. Eu vivo o judaísmo de estudo com o rabino A, B, C, D, E. Amo os rabinos, amo a Torá, só que eu não vou abrir mão de pensar. Okay? Não vou abrir mão de pensar. Se você é um daqueles que acredita que Deus já criou a terra com o osso do dinossauro enterrado porque o sábio disse, você não pode pensar, você tem que falar sim, é igual o cristão evangélico que crê pela fé que Jesus nasceu da Virgem, é exatamente a mesma situação, ok? Então, nós não vamos compactuar, nós vamos pensar, né, que no futuro o Leviatã, né, tá guardado, né, os sábios dizem, e vai ter um banquete, todo mundo vai comer o Leviatã na era vindoura. Então o sábio disse isso, você é obrigado a acreditar nisso. Você não pode pensar, olha, não, acho que isso aí não tem nada a ver. Você tem essa liberdade, né? Então a gente do canal Escola de Profetas, a gente hoje chegou num tempo, a gente estudou, caminhamos, amamos todos. Aprendemos no Espiritismo, aprendemos com os evangélicos e pastores, meus amigos, até hoje. Aprendemos sim com os rabinos, meus amigos, até hoje. Né? O rabino ele se bota um pouco assim numa posição, não quero me contaminar com vocês. Ele monta um escudo, né? Então você não consegue entrar lá dentro, porque nós não queremos nos contaminar com as nações. Se a verdade está com vocês, vocês não precisam ter medo, né? Vocês não vão se contaminar. Então monta um escudo, você não pode entrar aqui dentro. A gente daqui te ensina aí de fora, né? Problemas, né? Problemas. Então eu só estou narrando aí dentro do nosso canal, a gente entendeu a necessidade de que todo mundo cumpre um propósito na vida. Deus te fez nascer no lar espírita. Por que ele não te fez nascer em Israel dentro de uma sinagoga? Porque tem propósito para ser no lar espírita. A tua alma nasceu no budismo, no Oriente, porque você tem propósito para cumprir lá. Você nasceu na Índia, vai ser Gandhi, vai trazer paz ao mundo, né? Você nasceu numa família de pastores evangélicos, traga o amor, a verdade, não nesse modelo que está aí hoje. A igreja evangélica de 50 anos atrás jamais era assim. Pelo que a gente estuda, eu não vivi isso, tá? Não era isso aí. Cada dia uma degradação absurda, né? Muda a tua igreja, tá? Acaba com essa palhaçada de cobrar para tudo e de dinheiro. Precisamos de recursos, entendeu? Precisamos de recursos. Hoje, o povo que mais faz caridade é o espírita. Pede para um membro da tua igreja evangélica trazer um pacote de 5 kg de arroz no próximo culto. Se a tua igreja tem 300 membros, 10 pessoas vão trazer. 290 não vão, tá? Vai no centro espírita e pede para o próximo reunião espírita, o espírita trazer um pacote de arroz. Se tiver 300 pessoas, 290 vão trazer,
ok? Então, são lições que a gente tem que aprender, tá? O judaísmo, ele tem sim um segmento de ajuda muito forte, né? A tzedakah, que é um nome de doar, ela é muito forte no judaísmo, doam mesmo, doam dinheiro, doam alimentos, né? Então tem esse segmento. E aí o vídeo, queridos, não é para você ficar bravo, é para você refletir, tá? De novo, tá? Vou falar, não vem bombardear aqui embaixo com a sua ideologia. A gente não está interessado, seja você rabino, seja você Bnei Noah, seja você evangélico, seja você espírita, tá? Se a tua informação for para acrescentar, for com respeito, trazer uma opinião, você pode postar, tá? Agora, se a tua opinião for vocês estão todos errados e eu tô certo, não precisa não, tá? Então, essa última aula do toque de chofar eu quis trazer o toque do despertar da alma para a gente rever, seja você, esteja você onde estiver, refletir sobre tudo que eu falei. Que resposta que você tem que dar para a sociedade, tá? Bom, galera, deu um pau aqui, tô voltando para finalizar o vídeo. Como eu disse, é um vídeo para reflexão, é um vídeo para a gente entender que todos os segmentos estão aí para ajudar as pessoas, mas da mesma forma, todos os segmentos têm respostas para dar para a sociedade e para as pessoas que buscam estudar, ok? Eu acho que a verdade está dentro daquele que entende que isso é real e que ele precisa buscar essas informações que a gente não tem ainda. Então, o objetivo do canal Escola de Profetas é estar estudando e tentando buscar essas informações com liberdade de pensar, né? O grande problema hoje de todos os segmentos é que eles cauterizam a mente das pessoas, elas não podem pensar, tem que aceitar aquilo como verdade. Isso acontece com ensinos dos sábios, dos rabinos e do povo judeu, isso acontece com os evangélicos quando não estudam a origem dos livros, são obrigados a crer naquilo. Isso acontece com os espíritas, que eles têm uma confusão de ideologia religiosa muito grande, porque é judaísmo, é cristianismo, é tudo junto. Então eu acho que o toque do shofar, que desperta a alma, possa despertar a tua alma para você entender esse cenário e buscar realmente fora da caixa, olhar para de fora e tentar estudar, entender o que cada uma tem de bom e o que cada uma tem de mentira e por que cada um quer inserir na sociedade a sua verdade, ok? Então é um vídeo que eu deixo com respeito, respeitem o nosso canal e que possa aí ter te ajudado e respondido algumas perguntas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.